Convido para presidirem a próxima conferência a excelentíssima desembargadora Viviane Colucci e o excelentíssimo juiz Rodrigo Goldschmidt. Convido para compor a mesa e falar sobre o tema Direito do Trabalho e Princípios Constitucionais no Brasil, o excelentíssimo juiz do trabalho, Carlos Alberto Pereira de Castro. Eu sou muito confusa para falar. Com a palavra, a excelentíssima desembargadora Viviane Colucci. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar também a desembargadora Marileda Migliorini, a quem eu presto as minhas homenagens, e agradeço a honra e a alegria deste convite de presidir ao lado do juiz Rodrigo Goldschmidt esses trabalhos segunda parte do primeiro dia do segundo módulo de formação continuada de 2016. Bom, eu gostaria de enaltecer aqui a alegria de compartilhar a mesa com o juiz Rodrigo, que compartilhou comigo também muitos sonhos e desafios na direção da Escola Judicial em 2015. Eu gostaria de externar ainda a minha felicidade de compartilhar com os colegas, uma oportunidade vívida, de atividades da Escola Judicial, desse importante evento. E esse evento realmente está evidenciando todo o compromisso que a Escola Judicial tem no aperfeiçoamento e na formação contínua do juiz. E eu queria aqui lembrar de uma frase do ministro Félix Fischer, que ele disse assim a respeito do papel das escolas judiciais, que o juiz, que é o guardião das promessas constitucionais, ele tem que estar a cada dia mais capacitado. E isso depende muito do papel que a escola desempenha na vida do magistrado. Então, eu iria até além, tenho certeza que a escola hoje é o grande repositório das boas práticas e também, especialmente, o centro onde se reflete e se pensa acerca dos projetos institucionais fecundos que vão aperfeiçoar os rumos institucionais. Eu parabenizo, então, a Escola Judicial e a sua fiel e dedicada equipe por esse evento, pela escolha do tema. É sempre oportuno e é inesgotável falar de direitos constitucionais. Também gostaria de parabenizar pela escolha dos expositores, que são tão ilustres e certamente nos brindam com a sua experiência e a sua erudição. Então, com essas palavras, eu enalteço a satisfação, então, de anunciar a conferência do juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, por quem eu tenho profunda admiração há muitos anos, pela sua postura sempre tão cordial, pelo seu brilhantismo costumeiro. O tema será Direito do Trabalho e Princípios Constitucionais, tema que está sempre presente na nossa inquietante atividade da magistratura, nessa difícil missão de cumprir e garantir a supremacia dos valores humanos essenciais. Assim, passo a palavra agora ao juiz Rodrigo Goldschmidt. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação também estar aqui presente e contribuir com a condução dos trabalhos. Saudar a desembargadora do trabalho, doutora Viviane Colucci, e também o palestrante, o doutor Carlos Alberto Pereira de Castro, colega juiz do trabalho. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo do colega Carlos Alberto Pereira de Castro e, na sequência, aqui a metodologia da condução dos trabalhos. Pois então, Carlos Alberto Pereira de Castro é juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis, doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, professor da Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, professor honoris causa
da Academia Superior da Advocacia Trabalhista de Santa Catarina, membro emérito do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, titular da cadeira número 17 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, coautor das obras Manual de Direito Previdenciário, Prática Processual Previdenciária e Concursos Públicos, o segredo para aprovação. Nós vamos trabalhar da seguinte forma: o palestrante terá aproximadamente 25 minutos para a explanação e, na sequência, teremos 15 minutos para a elaboração das perguntas e a confecção das respostas pelo palestrante. Com a palavra, então, o colega Carlos Alberto Pereira de Castro. Boa tarde a todos e a todas. Inicio cumprimentando a direção da Escola Judicial, na pessoa da doutora Maria Heleda, né, a quem aqui manifesto a minha alegria de ter podido participar desta ideia que hoje, efetivamente, se coloca como realizada, deste módulo tão interessante, e que congrega a nós, mais uma vez, naquilo que talvez tenha sido, sem sombra de dúvida, foi a pedra de toque da reforma do Poder Judiciário. A criação das escolas judiciais foi o ponto, com certeza, onde nós conseguimos realmente um avanço naquilo que é hoje o Poder Judiciário brasileiro. Talvez nenhuma outra norma daquela emenda constitucional de número 45 tenha sido tão bem produzida e tenha trazido tão bons frutos para todos nós, magistratura e sociedade, porque, afinal de contas, não é por conta de que estamos na condição de magistrados que estamos livres ou desonerados de continuar a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação em prol de uma sociedade mais justa. Essa, a meu ver, foi realmente a grande vitória nossa. E a continuação dessa atividade, através das várias direções que se sucederam, desde a primeira até a presente, passando naturalmente pela doutora Viviane, a quem cumprimento também, e que também tive o prazer de participar da sua gestão mais recente, assim como o colega Rodrigo, que foi o vice-diretor, e hoje o caro amigo José Lúcio, que hoje me causou uma segunda surpresa, É a primeira vez que eu faço uma audiência acompanhada por observadores internacionais. Eu tive o prazer de estar em meio à audiência e, surpreendentemente, doutor Andrés, doutora Shona, compareceram à minha sala de audiência e estivemos lá, e conversamos rapidamente. Então, já dei os meus votos de boas-vindas, renovo, agradeço e parabenizo pela participação, pela fala de hoje. Fico ansioso para ouvir também a nossa colega da Escócia, e a todos e a todas presentes, é uma satisfação vê-los, revê-los, aí não só os meus colegas de magistratura, como os alunos que estão aqui presentes, que, coincidentemente, são momentânea e periodicamente também meus alunos, já que as duas turmas que estão aqui presentes são turmas de pós-graduação nas quais eu leciono. O tema que me traz aqui, e eu acabei de notar que eu não trouxe o carregador, eu vou pegar ali. Ah, você pega? Obrigado. Nem parece que dá aula, né? O tema, que, então, é o tema seguinte, o tema que nos traz aqui para falar, é a conjugação do direito do trabalho sob a ótica dos princípios constitucionais, agora na ordem interna. Evidentemente, eu não pretendo fazer uma abordagem exaustiva, não é nem possível no tempo que cabe aqui. A ideia é traçarmos um panorama geral e aí, usando de uma técnica que está cada vez mais presente, e aqui cumprimentando o nosso colega Alexandre, a ideia do estudo de caso, eu trazendo a ideia do estudo de caso, a gente tentar desenvolver isso aqui, e com a ajuda da sempre competente equipe da Escola Judicial aqui, tentarmos trabalhar esse tema. Bom, só como ponto de partida, a discussão naturalmente envolve o que é efetivamente essa ideia de princípio constitucional, para que nós possamos trabalhar com essa categoria de modo talvez adequado.
os princípios, durante muito tempo, foram considerados apenas fatores de inspiração do legislador, forma de identificar como devem ser feitas as normas legais. E nada mais do que isso, ainda que normas de introdução ao direito, como a lei de introdução, hoje lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, se reportassem aos princípios gerais de direito como possibilidades de uso pelo juiz no momento da decisão judicial, à ausência de uma norma legal especificamente prevista para aquela situação concreta. Todavia, essa forma de ver o princípio dentro da estrutura da ordem jurídica mudou. A hermenêutica hoje não vê mais o princípio apenas como este fator de interpretação, critério de interpretação ou de inspiração do legislador, mas sim como uma verdadeira norma jurídica, dotada, então, de uma capacidade de gerar, sim, direitos e obrigações, ainda que em um plano um pouco diferente, um plano que requer de nós uma visão bem mais apropriada a essa quadra da nossa existência, da contemporaneidade, que exige de nós, como já bem disse a doutora Viviane, um outro olhar, talvez uma nova forma de ver o direito. Não é? Então, hoje, o que se tem é isso. Não é? As normas se dividem em princípios e regras, de modo que elas não se esgotam nas regras, muito pelo contrário. Né? E nosso papel aqui talvez seja justamente tentar fazer a verificação de como isso funciona. As normas, de qualquer forma, elas observam sempre, e aqui me socorrendo naturalmente da hermenêutica, de novo, né, contemporânea, trabalham sobre 3 planos. O plano da existência material, ou seja, uma norma primeiro deve existir para ser válida e depois eficaz. Não adianta nós queremos nos basear num projeto de lei que está tramitando ainda no Congresso Nacional, porque ele ainda não é norma. Não é? Uma PEC que venha tentar mexer nos direitos dos trabalhadores também não é uma norma ainda. Não é? Pode ser que vire uma emenda constitucional? Pode, mas ainda não é. Uma vez que se torne uma norma no plano da existência, nós vamos ter que cogitar da sua validade. E aí entram outros aspectos, porque no plano da validade nós vamos ter que analisar o processo da formação dessa norma, se foi obedecido o processo legislativo, se foi obedecida a competência legiferante, entre outras coisas. A colisão com a Constituição entra aqui. E a eficácia, que é a própria natureza da sua aplicação, não é? Que, no final das contas, é o que nós fazemos aos casos concretos. Então, basicamente, se a gente pensar sobre a ótica constitucional, nós vamos ter a discussão sobre validade dentro da ideia da constitucionalidade ou não de uma norma. Então, o plano de validade ele passa necessariamente por aquilo que nós conhecemos como controle de constitucionalidade. Não é? A análise da norma a partir da Constituição e não longe dela, não isoladamente, mas sim sistematicamente. É necessário que nós tenhamos essa visão sistemática, sempre, a qualquer momento em que estamos diante de um caso concreto para aplicar uma norma jurídica. Antes de saber se vamos aplicar essa norma ou não, precisamos cogitar da sua validade. E essa é uma função essencial de qualquer um de nós, intérpretes do direito. Não é? E, dentro dessa ideia, onde ficariam os princípios? Porque se os princípios não passam por um processo necessário de formação dentro do processo legislativo, ao contrário disso, eles antecedem esse processo legislativo, como é que funcionaria esse plano de funcionamento do princípio dentro da estrutura normativa? A que ponto nós vamos conseguir trabalhar com os princípios? Não é? Seria na ausência da norma legislada? Seria concorrentemente a ela? Há uma divergência sobre isso. Mas uma coisa é certa, hoje praticamente não se duvida, é muito minoritária a tese de que os princípios têm força que é apenas inspiradora. A força normativa hoje é uma característica presente, né, na grande maioria dos pensadores a respeito da matéria. Então, o fato de ser princípio constitucional revela uma norma em regra. Aqui algumas visões dos nossos
doutrinadores brasileiros, não é? Então, há sempre uma discussão muito interessante que se trava em relação a essa questão do princípio valer como norma, que é a questão da segurança jurídica. Não é? Muito se discute, dizem, olha, se nós tivermos a possibilidade de, a par da existência de uma norma legislada, deixar de aplicar a norma legislada em detrimento, então, de um princípio, que segurança jurídica teríamos dentro da sociedade? Não é? É uma crítica que, por exemplo, consta da obra do ministro Maurício Godinho Delgado, doutrinador conhecido de todos nós. Não é? Então, ele se refere à força normativa dos princípios como sendo apenas concorrente, ou seja, não haveria uma supremacia dos princípios, ela funcionaria apenas como um critério de colmatação de eventuais lacunas, correções de interpretação ou coisas do gênero, mas não isoladamente. De outro lado, outros autores, como a colega Vólia, do Rio de Janeiro, e a saudosa colega Alice Monteiro de Barros, de Minas Gerais, defendem, e essa é a maioria, a força normativa autônoma dos princípios. Ou seja, a possibilidade da aplicação dos princípios, sim, em detrimento de regras. Não é? A exemplo do que nós vamos poder exemplificar daqui a pouco. Então, primeiro, tratando dessa grande dúvida a respeito afinal, onde é que os princípios se inserem? Sim, se inserem como normas e, sim, se inserem como norma predominantemente autônoma e não apenas subsidiariamente aplicada. Não é? Agora, uma coisa é certa, né? Esse debate ele passa até mesmo pelo conceito de segurança jurídica. Porque, se nós estabelecermos o conceito de segurança jurídica a partir da prevalência do texto constitucional, então, nós efetivamente estamos justamente na busca dela, e não em contraponto a ela. Agora, evidentemente, uma visão mais positivista, um pouco mais fechada do direito, vai considerar a segurança jurídica a prevalência da norma legislada, em detrimento de qualquer interpretação mais elástica que possa utilizar um princípio e, com isso, por assim dizer, derrogar uma norma legal. E aí caímos na questão que é o ponto que eu quero realmente me concentrar, não abordar todos os princípios, mas tratar dos problemas que são cotidianos nossos, que envolvem, muitas vezes, aquilo que nós vamos chamar de conflitos, não os conflitos interpessoais, não os conflitos entre o trabalhador e o empregador, mas aqueles conflitos entre normas jurídicas que também, muitas vezes, são objeto da nossa apreciação, objeto da nossa análise. E aí, naturalmente, vou me socorrer tanto de Alexis quanto de Dworkin, não é? Para dizer que concordo com a ideia de que, quando há conflito entre regras, então a forma é a solução tudo ou nada. Uma regra vale ou não vale? Ela não vale hoje para um caso e hoje ainda valerá para outro caso. Né? Então, duas situações simultâneas não podem ser... Eu não posso decretar que uma regra vale para um certo caso e depois dizer que ela não vale mais. Não é? Então, quando há conflito entre regras, a regra 1 ou vale para os dois casos ou não vale para nenhum dos dois. Diferente, dizem os autores mencionados, é o problema da colisão de princípios. Por quê? Porque aí nós vamos ter que trabalhar aquilo que é chamado, então, de técnica de ponderação. Na ponderação, o que prevalece é a situação concreta e os princípios colocados em análise, ou seja, a aplicação do princípio a partir do caso concreto. O exemplo que eu vou trazer como suposto estudo de caso envolve talvez um pouco mais de complexidade, porque o mesmo princípio vai fundamentar o litígio sob o ponto de vista de ambas as partes. Tanto o autor quanto o réu da demanda vão invocar exatamente o mesmo princípio constitucional. Mas, de qualquer modo, a ideia é, a ponderação é que prevalece, eu não posso revogar um princípio. Não é possível revogar um princípio por uma decisão judicial. A norma decisória, a norma jurídica de decisão, como diria o então ministro Eros Grau, do STF, ela é que vai efetivamente dizer qual o princípio que se aplica ao caso. Não é? Então, a norma, não a norma de antemão, não a norma abstrata, não aquela que vem
de um poder legiferante, mas aquela que vem da decisão judicial, que resolve o caso concreto e define, para aquele caso, a norma aplicável, seja ela um princípio, seja ela uma regra, seja ela o princípio aplicado sob a ótica argumentativa de uma das partes. Pois bem, no âmbito do direito do trabalho, não é, nós temos, claro, toda a gama de princípios constitucionais aplicável, mas alguns ganham mais importância do que outros. Não é? Então, talvez o mais importante, embora não esteja escrito todas essas palavras, é o princípio da vedação ao retrocesso, com o qual vamos naturalmente travar boas batalhas, né, teórico-doutrinárias no campo dessa reforma que se avizinha, porque provavelmente ela venha a trabalhar sob a ótica de um eventual retrocesso. Então, precisamos ter cuidado e precisamos, talvez, nos debruçar bem mais nos próximos tempos, nos tempos que se avizinham, sobre o princípio da vedação do retrocesso. E ele, embora não esteja explicitamente colocado na Constituição, talvez seja possível considerá-lo uma norma adscrita, mais uma vez me referindo a Alexis, na medida em que o caput do artigo 7º diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros que visem a melhoria. Ora, o texto constitucional, ao se referir à melhoria da condição dos trabalhadores, está dizendo que qualquer mudança que venha ao contrário disso contraria àquela ideia básica, principiológica dos direitos sociais como direitos fundamentais. Depois disso, naturalmente, vai também ter uma grande importância entre nós a questão do princípio da proporcionalidade, como adequação ao princípio da igualdade. Porque o princípio da igualdade no direito do trabalho não pode ser aplicado ao pé da letra, não são todos iguais. Nas relações de trabalho, a desigualdade é evidente, assim como nas relações de consumo. Consequentemente, cabe a nós, intérpretes, mesmo que a norma regrada não esteja assim redigida, ponderar, estabelecer a adequação necessária entre as situações de desigualdade, para não perpetuar maiores desigualdades, não manter um status quo em sentido contrário ao sentido protetor dos direitos sociais, nessa mesma leitura deles como direitos fundamentais. E a questão da eficácia imediata ou da autoaplicabilidade desses mesmos direitos. Dois comentários rápidos a respeito disso, não é meu objetivo criar foco aí, mas, por exemplo, numa das turmas da pós, eu tratei recentemente sobre a questão da aplicação, da autoaplicabilidade do aviso prévio proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço. O tempo de contribuição é cacuete de uma outra aula, né? Notaram que houve um ruído aí do previdenciário, né? Precisamos de um mandado de injunção, o Supremo abriu um prazo, e parece que está fazendo isso exatamente agora, nesse mesmo instante, com relação à desaposentação. Acho que é por isso que entrou o ruído. O julgamento do Supremo sobre a desaposentação está acontecendo nesse exato instante, e parece que eles vão abrir 6 meses de prazo para o Legislativo legislar a respeito. E assim foi feito com o aviso prévio. Depois de 2 décadas de espera da regulamentação, o Supremo, no mandado de injunção, declara: o Poder Legislativo tem que legislar. E aí, finalmente, se regula um direito. Mas, vejam bem, tanto ele era autoaplicável, ou deveria ser, que o Supremo reconhece no julgamento do mandado de injunção, mesmo depois da lei ter sido editada em 2011. O acordo do mandado de injunção é muito claro nesse sentido. Da mesma maneira como, ainda que em menor escala, mas com maior importância, a questão da extensão dos direitos sociais aos empregados e empregadas domésticos, pela emenda 72 de 2013, cuja regulamentação só veio 1 ano depois, e que, por exemplo, nesse espaço de tempo todo, não houve proteção acidentária. Se alguém, num vínculo doméstico, sofreu um acidente de trabalho entre maio de 2013 e junho de 2014, tem estabilidade acidentária ou não tem? Dependerá de nós, intérpretes, dizer. Isso não poderia ser o estudo de caso, mas não é. O Supremo já foi chamado várias vezes a falar, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já foi chamado várias vezes a falar sobre o direito do trabalho, sob esse prisma dos princípios constitucionais. Então, eu apenas fiz um pequeno elenco, depois vou deixar isso como matéria de apoio,
doutora Mari, para que, né, além desse material também, para todos os que estão participando, e observem, em alguns casos, em ações diretas de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a estabilidade acidentária que eu acabei de me referir, objeto de uma ação tentando fulminar a regra do artigo 118 da lei, que é de benefícios da Previdência Social, mas tem uma regra jurídica trabalhista de proteção ao empregado vítima de acidente de trabalho. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo e o Supremo, na ação direta 639, disse: não é inconstitucional, não contraria a Constituição, porque protege mais. Justamente a ideia de não retroceder. Ao contrário, avançamos. Na segunda da lista, a ação direta 1946, houve uma interpretação conforme a Constituição da emenda constitucional número 20. Um dado interessante, porque foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma emenda constitucional. Então, lá, o Supremo disse: não é possível retroceder na garantia da proteção do salário da mulher gestante, assegurando que, então, prevalecesse o entendimento, conforme a Constituição, de que seria a remuneração integral custeada apenas pelos cofres da Previdência e não pelo empregador, como isso era já desde a década de 70. Não é? Então, depois, o fundo de garantia daqueles que foram contratados sem concurso público, um julgamento muito interessante e que nós até falamos muito pouco sobre ele, é meio recente, estendendo a licença para a mãe adotante no mesmo patamar de 120 dias que a mãe biológica. Então, um julgamento num recurso extraordinário, o 778.889, que, de início desse ano, estendeu esse direito, embora a lei estabelecesse parâmetros de prazos menores que 120 dias. Por outro lado, nas duas últimas decisões, nós experimentamos uma certa guinada do Supremo Tribunal Federal nessa parte relacionada ao direito do trabalho. Primeiro, declarando a prescrição quinquenal do fundo de garantia, quando a lei previa 30 anos. Houve aqui, contrariamente ao que foi decidido na primeira das ações ali listadas, uma interpretação favorável à norma legal, favorável à norma constitucional, embora a norma legal fosse mais favorável. Não é? E, particularmente aqui em Santa Catarina, o último dos recursos ali anotados, o caso BESC, a questão da autonomia da vontade, da negociação coletiva, prevalecendo sobre a questão da quitação ampla, geral e restrita. E ainda temos lá um tema de repercussão geral, que é o relacionado à estabilidade da gestante, ser ou não dependente do conhecimento do estado gravídico pelo empregador. Esse ainda pende de julgamento. Cheguei ao estudo de caso, a tempo. Observem o que vai acontecer agora, em relação à situação que eu vou propor. Voltamos ao caso dos empregados domésticos. Suponhamos que o empregado doméstico tem uma ação já julgada, cálculos realizados, homologados pelo juízo, no importe de R$10.000. Citado para pagar a execução, o executado, que também é um assalariado, diz assim: eu não tenho bens passíveis de penhora. Fazemos todos os convênios UD possíveis, né? Que são os finais UD, né? Tudo UD, JUD, e nada feito, a não ser a conta salário. A não ser a conta salário. A empregada doméstica entra com a petição dizendo o seguinte: penhore-se a conta salário, já que esse crédito era uma verba alimentar e, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, eu tenho direito a receber a verba alimentar a que faço jus. O executado diz assim: eu discordo. Pelo princípio da dignidade humana, o salário é impenhorável, logo, se a conta é salário, o que está lá dentro é salário, eu também tenho que pagar as minhas contas e dar alimentos aos meus filhos. Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, eu também me oponho. Mesmo princípio, pontos de vista diversos. E agora? Você decide, né? Isso é muito antigo, né? Bom, uma coisa é certa, realmente há uma ligação direta do rendimento do trabalho com a dignidade do ser humano.
Não é? Afinal de contas, trabalhamos para poder viver dignamente, não há dúvida. Não é? Também não há dúvida que há severas restrições à penhora deste rendimento do trabalho por esse mesmo motivo, não é? Entre outras coisas. Não é? Então, em alguns regramentos, existe uma total empenhorabilidade e outros há, em procurando um direito comparado, penhorabilidade relativa. Não é? E nós temos, no Brasil, uma penhorabilidade que até o Código de 73 era relacionado apenas à dívida de natureza alimentar, o fundamento da nossa exequente. Só para puxar para cima, né, como o nosso colega doutor Andrés falou, vamos buscar nas normas acima da brasileira para ver o que temos. Nós não temos um tribunal continental de direitos humanos, mas podemos nos socorrer das convenções da Organização Internacional do Trabalho. E a Convenção 95 diz lá no artigo 10, o salário não pode ser objeto de penhora ou cessão, a não ser, segundo as modalidades e nos limites prescritos pela legislação nacional. Então, não dá para dizer que o salário é impenhorável. A Convenção 95 diz que ele tem penhorabilidade relativa. E aí diz, o salário deve ser protegido contra a penhora ou a cessão na medida julgada necessária para assegurar a manutenção do trabalhador e de sua família. Só para pegar a ponte com o direito português, porque foi dito aqui que eu estou fazendo o doutorado lá. Lá são impenhoráveis 2/3 da parte líquida dos vencimentos. Ou seja, 1/3 é penhorável. E ainda assim, não é? A impenhorabilidade é até 3 salários mínimos nacionais. Observem, a penhorabilidade lá é bem mais fluida, é bem mais possível do que aqui. Não se aplica, todavia, quando o crédito exequendo for de alimentos, caso em que é impenhorável a quantia equivalente à totalidade da pensão social do regime não contributivo. Então, aqui é uma questão relacionada à Previdência. Na penhora de dinheiro ou de saldo bancário, é impenhorável o valor global correspondente ao salário mínimo nacional. Penhora em conta bancária, só é impenhorável um salário mínimo. O resto para cima é penhorável. Não é? Então, e o direito brasileiro? Ah, bom, antes. E a jurisprudência lá, como é que se coloca? Ela ainda flexibiliza mais, ela abre mais ainda o leque. Quando a insolvência daquele que é o detentor do rendimento do trabalho, os tribunais lá em Portugal, né, o Tribunal de Relação, que corresponderia, então, à segunda instância, né, Zé Lúcio me socorra se eu estiver enganado, né, temos essa mesma paixão lusitana, é óbvio que a afetação de 1/3 do salário destinado à satisfação dos credores, como salvaguarda pelo montante correspondente ao salário mínimo nacional, legalmente prevista, não colide de modo algum com o direito ao trabalho, constitucionalmente protegido, que assistirá ao insolvente, nem lhe retira a possibilidade de oferir aquele mínimo que o legislador considerou como intangível, precisamente por constituir, este sim, a salvaguarda e garantia da subsistência econômica compatível com a sua dignidade e integridade moral, tuteladas em geral pela Constituição da República Portuguesa. Observem, portanto, não há nenhum risco do direito português dizer o salário é totalmente impenhorável. E no Brasil? O Código de 73 dizia assim, são absolutamente impenhoráveis, aí o caput nos dá a impressão da impenhorabilidade, né, da restrição, vencimento, subsídio, soldo, salários, etc., né, observado o parágrafo 3º, não é? Sendo que o parágrafo 2º previa que o inciso 4º não se aplicava à penhora para pagamento de pensão alimentícia, como eu já me referi antes. Código novo, 833, são absolutamente impenhoráveis. E o item 4, muito parecido, e vem o parágrafo 2º. Agora, notem que o parágrafo 2º tem uma diferença. O disposto nos incisos 4º e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto nos artigos tais. Aí é o modo como se faz. Então, primeiro, há um teto, 50 salários mínimos, inclusive para outros créditos que não os de natureza alimentar. E, antes,
prestações alimentícias independentemente de sua origem. Ou seja, não apenas aquelas que têm origem na relação familiar, mas outras dívidas de natureza alimentícia, por exemplo, uma pensão que eu deva porque causei um dano a alguém num acidente de trânsito que ficou inválido. Por exemplo, não é alimentar? É disso que diz o Código Civil. A pensão civil é alimentar. Não é apenas aquilo que eu devo ao meu filho, a um cônjuge de que me separei. Não. Prestações de natureza. Até os honorários advocatícios na Constituição são ditos de natureza alimentar. Artigo 100 da Constituição. Todavia, nunca tivemos essa discussão no Supremo. No STJ, no âmbito da justiça comum, a posição é tranquila. Não se mostra razoável, em situações que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação do seu crédito sob o argumento de que os rendimentos do trabalho são impenhoráveis. Ou seja, o STJ penhora salários para pagar prestações alimentícias, sim. Isso é um julgamento de 2009. No TST, como todos nós sabemos, ou refrescando a memória, especialmente nesse caso da jurisprudência, nós temos uma orientação jurisprudencial, que é a 153, que ainda não foi modificada pelo TST, então, portanto, eu tenho que fazer menção a ela. Mandado de segurança, execução. Ofende direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio de numerário e existência de conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o 649, inciso 4º do CPC, contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no 649, parágrafo 2º, espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista. Quem tem razão? A exequente, empregada doméstica, o executado, empregador assalariado. Aplica-se a OJ 153, mesmo com um novo Código de Processo Civil? Dá para solucionar esse caso à luz dos princípios constitucionais, especialmente da dignidade da pessoa humana? Apenas para concluir e deixar justamente para as perguntas. Por isso eu até combinei de ter mais tempo para a pergunta. Haveria colisão de direitos fundamentais? Qual dignidade? Porque uma dignidade irá prevalecer, concordam? Se eu deferir a penhora, estarei dizendo a dignidade do exequente, neste caso concreto, deve ser compensada pela decisão judicial em detrimento da dignidade do executado. Se eu decidir em sentido contrário, a minha norma jurídica de decisão estará ponderando os princípios e dizendo, sim, o princípio da dignidade, nesse caso, se aplica mais ao executado do que ao exequente. Não é? E que seria, então, aquilo que Alexis chama de colisão em sentido estrito. Não vou responder. A ideia é, justamente, não é, fazer o estudo de caso, a reflexão nos 15 minutos que temos. Não é? Então, depois eu passo o resto. Por enquanto, muito obrigado pela atenção. Fico aberto para as perguntas e vamos debater. Bom, vamos agradecer, né, ao juiz Carlos Alberto, que em tão pouco tempo fez uma análise de tamanha abrangência, né, porque ele tratou do conflito, regra, princípio, tratou também da dimensão normativa que os princípios hoje vêm adquirindo cada vez mais, e também tratou dos julgamentos do Supremo sobre matéria de princípios constitucionais voltados ao direito do trabalho, e também tratou de um estudo de caso, que é uma metodologia tão original, né, e tão interessante, que hoje as escolas vêm adotando e que têm sido tão importantes na fixação do conhecimento e na participação de todos na elaboração da solução para os casos concretos. Eu gostaria de dizer que ir além da dogmática me parece uma questão essencial hoje, vivificar os princípios, importantíssimo, porque, afinal de contas, o ordenamento jurídico existe só para um fim essencial, que é justamente de promover as possibilidades humanas.
Então, eu agradeço a sua participação importantíssima e vamos dar sequência aos trabalhos. Bom, o pessoal está aberto, então, para fazer questionamentos ao palestrante. Tá? Devido ao tempo que está ficando escasso, a gente está limitando aí a 2 perguntas. Tá? Então, quem tiver interesse de perguntar, por gentileza, erga a mão, que a gente leva o microfone até aí. Depois, se não tiver pergunta, eu dou a minha solução. Isso aí. Ok? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de poder mencionar aqui a homenagem que o senhor fez às escolas judiciais, que eu fiquei com vontade de me levantar e aplaudir. Como ninguém fez, eu fiquei quieta. Mas aproveito agora o ensejo para fazê-lo, porque realmente, para mim, a escola judicial é um encontro de aprendizagem muito bom e que tem feito muito bem, eu acho, que a nossa carreira como juízes. Em relação à questão que o senhor colocou, e inclusive trouxe a questão das domésticas, que para mim, do trabalhador doméstico, para mim é muito cara, eu acho que aqui, nesse caso, não haveria assim, a exclusão da dignidade de ninguém. Nós teríamos uma harmonização das dignidades. Reduziríamos um pouco o ganho de um para que o outro pudesse ter algum ganho. Então, não haveria assim, uma solução, não implica a exclusão da dignidade de ninguém. Apenas vamos harmonizar, dar um equilíbrio a essas 2 dignidades, se nós podemos falar assim. E em relação ao trabalhador doméstico, aí eu teria uma questão a fazer ao senhor, se for possível, né? Ou se vamos ficar só no debate, não é possível. Considerando o princípio da igualdade, né? Que eu acho que em relação aos trabalhadores, todos são trabalhadores, todos são profissionais. E considerando, inclusive, eu sou portuguesa, então tenho uma vivência grande lá de Portugal, e vi que o senhor está fazendo lá o pós-doutorado, haveria necessidade da emenda constitucional para assegurar aos trabalhadores domésticos o mesmo tratamento que é dado a todos os demais? Haveria essa necessidade? E digo isso, inclusive, pelo seguinte, que pela emenda constitucional não foi trazido para a esfera do trabalhador doméstico o direito à reclamação, o direito de ação e a prescrição. E, no entanto, ninguém duvida desse direito deles com base no princípio do acesso à justiça, né? Então, se realmente haveria essa necessidade. E posso fazer mais uma pergunta? Quando eu pego no microfone. O senhor fala assim, que em relação às regras, quando uma não se aplica, quando não se aplica a determinado caso, então não se aplica a mais caso nenhum. O que o senhor acha assim, dessa possibilidade? Por exemplo, com relação à regra que estabelece a competência das varas. Um trabalhador que, por força hoje dessa mobilidade que existe, né, sai lá do interior da Bahia e vem trabalhar no Rio Grande do Sul. E depois fica doente, etc. Foi um caso específico que eu tive. E retornou para a Bahia e precisou reclamar. E eu afastei, no caso concreto, a aplicação daquela regra, por entender que haveria ali uma inconstitucionalidade específica, que seria impedi-lo de acessar a justiça. Obrigada. Posso pegar aqui? Pronto, então. Obrigado, Rodrigo. Ok. Bom, de fato, eu falo isso da Escola Judicial porque eu fui vice-diretor também, né? Então, eu tenho uma predileção por essa atividade muito grande. Em relação às domésticas, meus alunos já me ouviram falar isso, né? Perdão pela redundância aí, viu, pessoal? Eu também considero que houve, e até hoje há, uma discriminação muito grande em relação a essa categoria. Não entendo que deveria ter ficado assim por tanto tempo, e realmente a emenda constitucional ela é apenas uma questão que comprova mais uma vez a discriminação, porque nem assim, porque bastaria revogar o artigo 7º da Constituição e fim de papo, por assim dizer, não é? E estaríamos aí, né, dentro da nossa concepção de interpretação, podendo solucionar esse tipo de discriminação. Especialmente nesse campo dos acidentes, que a gente sabe que existem muito no meio doméstico,
e que não são protegidos. Não são protegidos. Não são protegidos como são os trabalhadores urbanos ou rurais. E, no entanto, são trabalhadores. São pessoas que vivem, têm direito a uma mesma dignidade que os demais trabalhadores. Não é? As questões de caráter econômico são outras questões, mas as questões relacionadas a direitos devem ser vistas, me parece, aí sim, sob um ponto de vista da igualdade. Há aí, no meu ver, uma necessidade de igualdade. E que a regulamentação, um ano depois, ainda demonstrou mais uma vez a inércia que se tem, o desinteresse que se tem em proteger esse grande grupo de trabalhadores, que chega aí na casa, às vezes, dos 10 milhões, dependendo aí da estatística. Com relação ao tudo ou nada, né, do working, no que tange ali as regras de competência, que realmente são algo que é um desafio constante nas exceções de incompetência. Eu vivi muito isso aqui como juiz no interior. Pessoas saíam aqui do interior de Santa Catarina para terem atividade remunerada no Mato Grosso, no Espírito Santo, e aí voltavam e ajuizavam a ação aqui. E a primeira coisa que vinha era uma exceção de incompetência. E aí entrava a discussão, bom, como que eu afasto, né, porque senão eu impeço o acesso. Claro, o fundamento do acesso à justiça, principiológico, é fundamental para uma solução, não é? Em que pese podermos utilizar, por exemplo, que o contrato foi celebrado aqui, porque se eu saio daqui lá para a terra do meu querido amigo Francisco Rossal, lá nos Pampas rio-grandenses, é porque alguém me contratou aqui. Eu não fui lá a turismo, eu não fui lá tomar um vinho com o Rossal, eu fui para trabalhar. Então, a contratação se deu aonde? Se deu aqui. É o meu fundamento, não é? É o meu fundamento, mas a norma principiológica do acesso à justiça se sobrepõe à norma legal do 651 da CLT, com toda certeza. Então, pessoal, nós gostaríamos de agradecer o nosso tempo aqui, realmente... Deixa eu dar minha resposta. A resposta Deixa eu dar minha resposta. É que eu disse que eu não ia dar enquanto... né? Sim. Bom, na verdade, a minha resposta a esse caso foi um trabalho apresentado na universidade, lá, né? É justamente pela superação da OJ 153. Não é? Me parece que ela perdeu o seu tempo, ela não tem mais validade à vista do novo código. Ali, naquela alteração, se faz toda a diferença. Não é? Escrevi um artigo, já publiquei esse artigo numa revista jurídica aqui de Santa Catarina e encaminhei ao Conselho Editorial da revista do Tribunal Superior do Trabalho, cujo ministro Douglas faz parte. Amanhã eu vou conversar com ele e perguntar se foi aprovado ou não. Mas a minha solução seria, sim, da mesma maneira, não um tudo ou nada, mas uma ponderação. Porque quando eu penhoro, eu não vou penhorar o salário inteiro do executado, eu vou pegar uma parte. E, com isso, eu vou, de alguma maneira, preservar a dignidade dele executado, mas também a dignidade daquele exequente que teve o seu crédito reconhecido. E, mais do que isso, e o mais importante de tudo, dessa nossa discussão, só tem interesse, só vale a pena, só interessa, de fato, discutir princípios no direito do trabalho na medida em que eles se tornem efetivos, eficazes. A efetividade da nossa prestação jurisdicional é o ponto fundamental dessa discussão. Sem isso, se torna plano meramente teórico. Obrigado, Rodrigo. Então, obrigado a todos, obrigado principalmente ao Carlos Alberto pela excelente explanação. Já estava te tirando o microfone, mas pensei que você ia ter uma atitude filosófica, deixar a pergunta no ar, né? Em geral, os professores não dão a resposta, né? Mas agradecemos por ela. Obrigado.